Backup ou Restore. Um backup é uma cópia de arquivos dados que existe para garantir a restauração dos mesmos em caso de falha. Uma falha pode ser desde uma corrupção de arquivos, falha de hardware, sinistros, até erro de usuário. Falando agora diretamente do Oracle, nós temos dois tipos de backup. Backup lógicos, que contém dados e definições de objetos. Um exemplo comum de backup lógico é o famoso export-import através do datapump, pois ele gera nada mais do que um arquivo binário com as definições de estrutura, índices, grandes, dados para importação. Backup físicos, que contém os arquivos físicos do banco de dados, como data files, arquivo logs ou control files. Podem ser feitos pelo banco RMAN ou manualmente pelo Begin-End Backup ou diretamente pelo usuário administrador via servidor. Backup consistentes e inconsistentes. Ainda temos dois subtipos no backup físico. Backup consistentes, também conhecidos como cold backup, consiste basicamente em fazer um backup sem que a base esteja com transações ativas, garantindo assim que todas as transações previamente realizadas estejam consistentes. A característica desse tipo de backup é que há a garantia de que todos os SCNs estão idênticos, ou seja, todas as alterações que estavam no head log e no buffer estão gravadas nos data files. Backups consistentes, também conhecidos como hot backup. Como o banco está sendo constantemente utilizado antes, durante e depois do backup, os SCNs geralmente nunca batem, daí o nome inconsistente, que faz o sistema depender dos arquivos logs para posterior recuperação. Restore, processo de reconstruir, restaurar arquivos ou dados que tenham sofrido algumas das catástrofes citadas no parágrafo de backup. Geralmente envolve duas fases: restaurar o arquivo físico, que nada mais é do que pegar o arquivo do backup e deixar o mesmo disponível para a database, conhecida como fase de restore. Recuperar os dados aplicando o online archived redo a fim de trazer a base ao ponto mais atual de falha, conhecida como fase de recover. No Oracle existem três tipos básicos de recuperação: Instant Recovery, Media Recover, Recover completo, incompleto e Point in Time. Instant Recovery, realizado pelo próprio banco após uma queda normal ou um shutdown. Abort é feito com o objetivo de garantir a integridade dos dados, aplica no banco o que está em redo comitados e na rollback no que estiver em UNDA não comitados. Nesse processo não há intervenção do usuário. Media Recover é a recuperação de um arquivo que está danificado. Nesse processo, a intervenção do usuário, pois o sistema precisa receber as informações de o que restaurar e onde estão os dados de backup. Recover completo, incompleto e point in time. Recover completo é o processo de trazer a base de dados para o momento mais atual após a falha, sem nenhuma perda dos dados comitados. Por exemplo, você teve um problema às 10 da manhã, mas possui os backups certinhos e os arquivos até antes da falha. Então você irá restaurar os arquivos com problema e o sistema aplicará, se necessário, os arquivos para trazer todos os dados dos arquivos até 9:59, praticamente zero de perda. Porém, nem sempre isso será possível. Nessas situações é realizada uma operação de recover incompleto. O que é um SCN? SCN é um número em formato atômico mantido pela Oracle para registrar quais alterações foram feitas no seu banco de dados. Quando o processo termina, o Oracle entende que todos os data files envolvidos foram gravados com sucesso
e que em caso de falha só ocorrer depois desse checkpoint deverá ser recuperado.